Fala rapaz, beleza? Como utilizar a inteligência artificial do Photoshop para adaptar posts e stories? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês quem é aí que nunca utilizou uma foto cortada na arte e quando tinha que adaptar de outro jeito não tinha o que fazer. Pois é, esse problema agora meio que acabou. O Photoshop Beta vai te ajudar. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Márcio Maguari e por aqui nós vamos falar de muito design gráfico para iniciantes, trabalhando no CorelDRAW e no Photoshop. Então, se esse assunto te interessa, você tá afim de aprender, não deixa de se inscrever aqui embaixo e ativar aí o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu colocar uma dica nova por aqui, você vai ser avisado. Aproveita também e já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Pois é, pessoal, aqui no canal, lá nas playlists, tem uma playlist lá de Photoshop com várias dicas legais, que inclusive se você não viu essas dicas, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês dar uma passadinha lá depois ver, que tá bem legal, mas eu tava relutante a colocar dicas sobre a inteligência artificial no Photoshop, pessoal. Eu não queria utilizar meio para não perder a minha identidade, ficar utilizando coisas prontas, coisa desse tipo. Mas de tanto ver todo mundo falar, eu comecei a dar uma olhada e acabei me rendendo à inteligência artificial do Photoshop, que é do Photoshop Beta, que tem lá no Creative Cloud. Então tem a versão do Photoshop normal 2023 e tem essa versão beta que eles estão testando as inteligências artificiais dentro do Photoshop, pessoal. E realmente tem coisa que adianta um bom lado pra gente. E inclusive é a dica que eu vou dar hoje, de quem é que nunca pegou uma imagem que tá cortada e não conseguia depois utilizar em outro formato, ou perdia horas e horas tentando refazer a outra parte para conseguir utilizar numa arte em outro formato. Então eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês como é que eu tô utilizando nos meus posts e stories a inteligência artificial do Photoshop Beta. Aí, transformando um post em um stories. Mas chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Vamos lá! Então, pessoal, como eu falei aí no começo do vídeo, para você utilizar a inteligência artificial no Photoshop, que tá todo mundo falando aí, a primeira coisa a fazer é instalar essa versão do Photoshop Beta, que é essa versão de teste da Adobe, porque tem a versão original 2023, que é a que a gente usa, e tem essa versão Beta, que é essa versão de testes da Adobe. Essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer. E olha só esse teste que eu fiz com uma imagem cortada aqui, pessoal, antes de mostrar o que eu faço com os posts e stories. Eu vou abrir essa imagem aqui de uma sala comum, de uma casa. E aí eu fiz alguns testes aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar aqui o background em layer normal ali. E vou dar o OK aqui. Quando a gente pegar e selecionar o layer e vir aqui com o botão ou com a ferramenta mover, você vai ver aqui embaixo que já vai ter aqui, ó, essa abinha aqui, que é a abinha do mal aqui, é a nossa nova varinha mágica aqui, pessoal. Olha só o que dá para fazer nessa imagem. Ela tá cortando o sofá no meio e não tem nada aqui do lado esquerdo. O que é que dá para fazer com esse Photoshop Beta com a inteligência artificial? Eu vou vir aqui, vou clicar o C, que é o crop, né? Você pode pegar aqui na barra de ferramentas. Vou dar Ctrl- para diminuir o zoom um pouco. E eu vou falar agora pro Photoshop. Eu só vou aumentar ali o tamanho do meu crop aqui, do Canva, do tamanho da imagem aqui para a direita. E vou dar o Enter aqui, vai ficar branco ali, né, pessoal? Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui a ferramenta de seleção, quadrado, vou dar o Ctrl 0 para aproximar mais aqui, e vou dar o Ctrl A para selecionar tudo. E agora eu vou segurar o Alt com a ferramenta de seleção
eu vou fazer uma seleção aqui de menos para tirar o que eu não quero que a inteligência artificial preencha. E vou soltar. Então ela ficou aqui só com a parte que está transparente para preencher. Aqui nessa abinha dele aqui, a gente vai clicar aqui em Generate Fill. Você pode dar um comando aqui para ela do que você quer ali que preencha, ou simplesmente você clica aqui em Generate. E aí a mágica acontece dentro do Photoshop Beta, pessoal. Ele vai gerar outra parte do sofá para complementar a nossa imagem sozinho, sem ter que utilizar um monte de montagem, um monte de carimbo, de pedaço, de colagem, tudo aquilo que a gente fazia durante horas. Em um minutinho ou um pouquinho mais ali, ele vai pegar e vai reconstruir a outra parte da imagem. É isso que ele está fazendo ali agora. Olha só como vai ficar essa outra parte da imagem com a inteligência artificial do Photoshop Beta que tá todo mundo falando a ele. Olha isso, pessoal! Ele gerou, com base na imagem original, a outra metade do sofá, sozinho, com um clique. Na verdade, com dois. Você clica lá que você quer que ele regenere a parte que não tem, e aí clica no Generate ali e ele vai gerar sozinho. E outra, ele ainda te dá 3 opções aqui, pessoal. Se você vir aqui nas propriedades, você escolhe ainda, ó. Vou clicar aqui na outra opção, ele vai trocar aqui para eu ver como é que fica com a outra metade aqui, ó lá, com um vermelhinho e a parte da parede ali com um detalhe, ou essa outra parte aqui, uma terceira, com uma folhagem ali de decoração e o sofá um pouco maior. Olha isso, pessoal, que coisa impressionante. E ele cria lá em cima como se fosse um layer inteligente, né, lá, o objeto inteligente, para justamente fazer essas opções que você pode ir guardando ali. E eu gostei da primeira. E agora, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou falar para ele que nessa parte aqui da esquerda tá muito vazia. Então, eu vou fazer uma seleção aqui e vou falar para ele aqui que eu quero uma mesa de jantar. Só que o comando tem que ser em inglês. Então eu vou aqui e vou colocar aqui mesa de jantar lá no Google Tradutor. Vou copiar aqui, vou dar o Ctrl C aqui, vou voltar lá no Photoshop Beta, vou clicar aqui, ó, em Generate Fill, vou colar lá a mesa de jantar em inglês e vou clicar em Generate. O que ele vai fazer? Ele vai colocar uma mesa de jantar ali para mim, sozinho, pessoal, só com o comando ali de texto e em inglês ali no Generate Fill. Você só vai clicar lá, Generate, e esperar a mágica acontecer. Ele faz sozinho e você vai ver que dá para montar uma cena inteirinha aqui no Photoshop a partir de metade da foto. Você viu lá que a gente começou com metade do sofá e metade da sala vazia. E a gente vai preencher ela aqui e vai fazer uma cena totalmente diferente da original, que não tinha quase nada. Olha só isso, pessoal, ele gerou a mesa de jantar. Eu voltei lá e coloquei 4 cadeiras e coloquei aqui de novo para ele gerar novamente mesa de jantar com 4 cadeiras. E olha só o que ele fez, ele colocou, além da mesa e das cadeiras, uma luminária ali para combinar com o ambiente que já existia. E novamente ele me dá 3 opções aqui para eu escolher. Olha lá, essa mesa mais para cá, essa mesa mais ao fundo e uma outra mesa aqui com umas cadeirinhas que eu acho que essa aqui ficou mais bonito. Gente do céu, isso aqui é coisa de maluco. Não dá para acreditar que o Photoshop faz tudo isso sozinho pra gente. E dá para fazer muito mais. Ó, você dá Ctrl menos aqui e pedir para esticar mais um pouquinho a imagem aqui. Vamos dar o Enter aqui. Vamos pegar agora e vamos fechar a cena ali do lado direito. Eu vou selecionar aqui essa parte do lado direito e vou lá de novo no meu Google Tradutor e vou colocar aqui que ali eu quero uma parede com
janela. E aí vou colocar lá para ele gerar para mim uma parede com janela para fechar o lado direito da cena ali. Olha só que impressionante, pessoal. Vou colocar aqui no Generate e vou clicar aqui. 2 cliques apenas e a pesquisa no Google Tradutor. Ele vai gerar ali para mim o fechamento da cena ali conforme eu pedi para ele. Então, fica vendo só. É muito impressionante isso aqui, pessoal. Quando eu comecei a pesquisar e a ver, eu tinha outra ideia disso aqui. Eu achei que ia aparecer coisas prontas só pra gente replicar, mas não, ele constrói a partir do que você pede. Então, ele pode se tornar um ótimo aliado para você aí nas suas artes, quando você está fazendo um post ou construindo aí um anúncio, uma página. Às vezes falta alguma coisa lá, ele vai lá e completa para você. Pode ver lá a parede aqui e aí ele fecha a cena ali direitinho, mais uma vez com 3 opções. Olha só que bonito que ele fez aqui, ainda pôs uma cortina. Fica perfeito. E se eu quiser, ele aumenta para cima também. Eu só aumentei na lateral ali, mas se eu vir aqui e clicar no ser, que é o crop, e aumentar para cima aqui a cena, provavelmente quando eu clicar lá no Generate Fill, ele vai gerar para mim a parte de cima aqui, o teto. Vamos clicar lá para ver? Mas antes de clicar lá para ver, pessoal, pega lá a ferramenta de seleção, dá o Ctrl A para selecionar tudo, segura o Alt para desselecionar o que você não quer, faz a seleção aqui certinha na imagem, deixando sempre essa bordinha para ele reconhecer o que você não quer que mexa e que utilize como base para gerar o que você quer ali em cima, que no caso aqui agora é lá a parte de cima ali, o teto. Aí a gente vai lá no Google Tradutor, eu vou querer lá que ele gera o teto da sala com detalhe em gesso. Vamos copiar aqui, escrito em inglês, vamos colocar lá no Generate Fill, vou dar o Ctrl V aqui e clicar no gerar. E aí ele vai gerar para mim sozinho o teto da sala com detalhe em gesso conforme eu pedi. Então, pessoal, vocês veem aqui que dá para fazer uma imagem bem legal para utilizar aí na arte, seja num post, seja num anúncio, num cartaz, num banner, uma imagem bem legal com a inteligência artificial do Photoshop Beta. É bem legal, fica bem profissional. Você vê que as montagens aqui que ele vai fazendo e as opções que ele vai te gerando ficam muito boas. Tá certo que ele não faz milagre, vai ter coisa aí que não vai ficar boa, mas você tem que ficar atento aí às emendas das coisas muito complexas, aí ele acaba, montagem de pessoas, de animais, essas coisas, ele conforme, ele não consegue fazer direito, mas essas coisas assim, objetos, carros, paisagens, céu, essas coisas ele faz muito bem e fica muito legal, parece real, parece que foi fotografado dessa forma aqui. Olha lá, ele gerou um teto de madeira para mim como a primeira opção, gerou a segunda opção aqui, um teto de gesso, olha lá, o detalhe em gesso como eu havia pedido, e uma terceira opção, um teto de gesso também, só que agora o fio ali dos pendentes estão mais lá para cima, mais para o meio aí da sala. Então eu fiquei entre esses dois aqui, eu acho que o do meio aqui foi o que ficou mais legal. Então você vê que dá para utilizar para fazer bastante coisa aqui com o Photoshop, o Beta, com a inteligência artificial. Você vê aí que se a gente desabilitar tudo, olha só a imagem original, pessoal, e olha só como que ficou. É muito impressionante essa inteligência artificial do Photoshop Beta aí que está sendo testada, muito bacana. Agora eu vou mostrar como é que eu utilizo isso lá no meu Corel para fazer aí, para adaptar os posts em stories. Vamos lá, eu vou pegar e vou importar algumas imagens aqui e fazer aqui a simulação de um post do chips de banana que a gente já utilizou aqui no canal de exemplo.
Vou pegar aqui essa bananeira, vou pegar aqui essa prateleira aqui, né, meio que um balcão de madeira aqui, pra gente fazer aqui uma montagem no CorelDRAW de um post de 1080 por 1080, por exemplo, um post quadradinho de 1080. A imagem da bananeira e a imagem da prateleira. Vamos pegar, vamos colocar aqui embaixo essa imagem da prateleira e vamos aumentar ela na largura do post. Vamos jogar para cima aqui a da bananeira, Shift Page Up, vou dar o P para ela centralizar e vamos aumentar ela aqui na largura também do nosso post. Vamos puxar para cima ali, se quiser vem aqui do lado e manda alinhar por cima. E vou pegar e vou cortar agora a imagem da prateleira e vou dar uma distorcida ali para aumentar ela até a altura ali da bananeira para ficar com uma área maior também. Vamos puxar aqui e vou dar o Shift Page Up para ela ficar por cima. Então esse aqui é o nosso fundo. Só que eu quero dar um efeito aqui na foto da bananeira, então eu vou fazer o seguinte, vamos criar um Power Clip. Vou dar 2 cliques aqui na ferramenta quadrado para fazer um Power Clip. Vou selecionar a imagem da bananeira e a imagem aqui da prateleira, vou dar o Ctrl G. Vou dar o Shift Page Down para jogar para trás do quadrado que a gente criou. Vou vir aqui em Objeto, Power Clip, Place Inside Frame e clicar aqui no quadrado que está para frente. Então ele vai jogar as imagens para dentro de um Power Clip. Vou vir aqui na abinha do Power Clip e vou clicar em Edit. E agora vou desagrupar aqui a imagem da prateleira. E vou aumentar um pouco aqui o tamanho da imagem da bananeira aqui, do fundo de bananeira. Por quê? Porque eu vou fazer um efeito aqui de desfoque. E quando faz esse efeito de desfoque, na beirada, né, nas laterais e em cima e embaixo, fica uma bordinha esfumaçada e vai ficar branco. E eu não quero que fique assim. Então dentro do Power Clip vai fazer o corte seco ali para mim. Só que para utilizar os efeitos de imagem dentro do CorelDRAW, sempre transforme em bitmap antes e depois que você aplica o efeito. Então, vou transformar lá em bitmap 300, vou vir aqui em efeitos, blur, Gaussian blur e vou dar um efeito de desfoque aqui na imagem da bananeira e já vou transformar lá em bitmap 300 dpi de novo. Então a gente já tem aqui a nossa imagem de fundo. Vou vir aqui no Finish e vou sair para fora do Power Clip. Então a gente já tem aqui o fundo do nosso post. Agora eu vou importar os chips de banana. Vamos lá, vou dar o Ctrl I aqui e eu tenho aqui o mockup digital que eu tinha feito na outra aula para os chips de banana. Vou colocar ele aqui com o tamanho de 10%, vou dar o P para ele centralizar aqui, para ele vir aqui para nossa imagem. Posicionar ele aqui do lado certinho e vou fazer uma sombra nele aqui, já para deixar aqui embaixo, para ele não ficar voando. Vou colocar a sombra aqui ó, com 35 para ela espalhar um pouco mais. Se quiser até escurecer um pouco ela aqui, vamos por 60, só para dar uma angulaçãozinha para ela ficar meio pro lado aqui, para dar um efeito aqui para ele não ficar voando. Toma cuidado para a imagem não ficar saindo para fora por causa da sombra. Seleciona o fundo com o Shift aqui, vou dar o R para ele alinhar pela direita. Então tá aqui o nosso chips de banana. Vou até aumentar ele mais um pouquinho aqui. E agora eu vou pegar e vou colocar mais alguns elementos aqui. Tem essa bandeja que a gente utilizou nele aqui, que tem na arte, que eu tenho ela aqui aberta, que eu peguei lá da outra aula. Vou copiar então essa bandeja aqui da arte e vou colar ela aqui no nosso post para fazer aqui um complemento aqui da nossa arte. Vamos aumentar ela aqui um pouquinho e vamos jogar a embalagem dos chips de banana para frente. Acho que ficou muito grande, vou diminuir um pouco mais. E aí, como tá saindo muito para fora tudo aqui, eu vou pegar, vou dar o Ctrl X aqui para recortar. Vou clicar no fundo, vou entrar no Power Clip e vou dar o Ctrl V aqui para ele ficar aqui tudo aqui dentro e não sair para fora aqui, porque senão na hora que a gente exportar aqui a imagem para fazer a nossa postagem, ele vai ficar maior. Vou voltar lá na arte lá do chip de banana e vou pegar também o logo. Vou selecionar aqui o chip de banana, segurar o Shift e pegar também essa faixinha rosa ali, ou magenta, que tem por trás. E vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V aqui na nossa arte.
dar o Ctrl G para não perder nada. Também aqui vou dar 10% para diminuir bem ali, para a gente ajustar aqui da forma que a gente quer dentro da nossa arte. Vou dar uma angulaçãozinha aqui para fazer que como se estivesse saindo da bandejinha aqui dos chips para dentro da embalagem, né? Só que ficou tudo para frente, eu quero que a faixa também fique por trás. Vou dar o Ctrl X na faixinha, vou clicar no Power Clip, vou entrar nele aqui pelo Edit e vou dar o Ctrl V aqui dentro. Então ele vai a faixinha lá para dentro também e vou jogar a embalagem para frente da faixinha com o Shift Page Up. Aí fica bem bacana. Vou sair do Power Clip. Então a gente tem aqui os chips de banana. Vamos escrever uma frase aqui. Vamos colocar lá: delícia da terra. Delícia da terra. E vamos colocar a mesma fonte aqui, que é a Lubster. E colocar nesse mesmo roxinho que tem ali na... Não, no roxinho não. Vamos colocar uma cor mais escura. Vou colocar um verde bem escuro para aparecer melhor aqui nessa parte de cima. E lá na arte tem um loginho também, banana verde. Vamos pegar ele aqui, vou dar o Ctrl C e vamos dar o Ctrl V aqui no nosso post, colocar ele aqui do lado, meio que assinando aqui em cima, banana verde. Essa é a arte do post que a gente vai colocar no feed. Então a gente vai postar lá no Facebook, vai postar lá no Instagram, a arte quadradinha de 1080 por 1080. E aí eu também quero postar no Stories, só que a gente fez a montagem aqui da arte quadradinha. Como é que eu faço agora a arte vertical? Vamos levar lá pro Photoshop Beta para fazer. Então, vamos pegar aqui primeiro, vamos dar o Ctrl A, Ctrl C. Vamos jogar aqui na arte do Stories que tem 1920 por 1080. Ela é na vertical. Eu vou pegar aqui e vou dar o Ctrl C no Power Clip, vou dar o Page Down para criar mais uma página e vou jogar ele aqui. Por quê? Eu vou entrar nele aqui, segurando o Ctrl, e para fazer lá, duplicar o fundo, eu vou deletar então essa parte aqui que eu não vou precisar. É só o fundo mesmo, é só aqui a prateleira e a bananeira. Vou dar o Ctrl E e vou exportar em PSD para a gente trabalhar lá no Photoshop Beta com a inteligência artificial. Então vamos lá, vamos colocar lá fundo Story Video e vou exportar aqui. Ele vai abrir aqui uma janelinha para a gente colocar as configurações. Eu vou manter do jeito que está aqui mesmo, em RGB. Vou dar o OK aqui, como é um post para redes sociais, pode ser RGB 300 dpi. E agora vou lá para o Photoshop Beta. Aqui a gente já terminou, não vamos utilizar mais. Se eu quisesse, podia utilizar, né, num anúncio ou qualquer coisa assim. Mas vamos aplicar ela agora da forma que eu estou aplicando aí no meu dia a dia, quando eu estou fazendo aí os stories. Tá me ajudando muito, por isso que eu me rendi à inteligência artificial. Quando eu vi que ela podia ser a minha aliada e não interferir na minha criação, meu Deus do céu, tô usando agora direto para fazer essas adaptações aí e conseguir ganhar em produtividade também, porque antes você ficava perdendo tempo fazendo montagens lá para completar a imagem, para você fazer um stories, que a gente usa lá quadradinha para fazer quadradinha, e até a horizontal é fácil. Agora quando é para transformar da horizontal para vertical, aí que ferrava tudo, ficava difícil. Então, com essa ferramenta aqui agora, com a inteligência artificial do Photoshop, você vai pegar lá a imagem, o fundo quadradinho, e vai pegar aqui, vir aqui Image Canvas Size. Vamos aumentar aqui o Canva para a altura do nosso Story, 1080 por 1920 de altura. Vou dar o Enter aqui, Ctrl 0, ele vai me mostrar aqui que embaixo e em cima ficou sem nada, porque a imagem é quadradinha. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção, vou dar o Ctrl A para selecionar tudo e vou segurar o Alt agora para selecionar o que eu não quero que selecione. E deixa sempre a bordinha ali para ele reconhecer ali e usar de base. E aí vou vir aqui, vou dar o Ctrl 0 para aumentar aqui e vou dar aqui o Generate Fill. E antes de escrever alguma coisa aqui, eu sempre vou lá e dou o Generate para ver o que ele me
me apresenta primeiro, porque às vezes nem precisa ir lá no Google Tradutor para falar alguma coisa e dar um comando para ele aqui. Só o primeiro gerar dele aqui já resolve o meu problema e já fica perfeito para fazer lá a minha arte. Então, vamos ver quais são as opções que ele vai me dar aqui de complemento da imagem de fundo do meu Stories. E olha aí, pessoal, ele me gerou essa opção aqui, me gerou mais uma outra opção aqui, como se fosse ali, né, duas tábuas ali, e me gerou uma terceira opção aqui, como se tivesse pegou a mesma imagem e jogou para baixo ali, e lá para cima ele duplicou também as folhas da bananeira. Caso você não goste, eu não gostei de nenhuma das três, você vai lá, clica de novo e ele vai gerar novamente mais 3 opções. Vamos ver quais opções ele vai gerar agora. Ele me gerou essa opção aqui, que eu já gostei mais, né? Que ficou parecendo um balcão ou um caixote de madeira mais retinho ali. Ele me gerou mais essa outra aqui, que essa também eu não gostei muito. Parece uma curva para frente, né? E aqui no meio ficou com um defeito. E uma terceira aqui que parece uma sombra, né? Uma madeira ali com uma sombra. Mas eu gostei dessa primeira aqui. Essa primeira opção aqui para mim ficou perfeita. Então agora eu salvo ela e levo lá pro meu CorelDRAW. Mas antes de ir lá pro CorelDRAW, eu vou vir aqui e vou dar aqui o Flatten Image. Eu já salvei lá ela em Layers e agora eu salvo ela junto também, porque se eu quiser posteriormente não gostar depois que eu inserir na arte lá, eu posso voltar aqui e modificar ela novamente para levar lá para minha arte lá no meu Corel. Vamos lá, vou pegar aí lá na minha arte do post essa página 2 que a gente utilizou para exportar. Eu não preciso mais, vou deletar ela aqui, vou dar o Ctrl I aqui e vou importar a imagem que a gente acabou de fazer com a inteligência artificial lá do Photoshop Beta. Vou dar o Enter aqui e vou dar o Shift Page Down. E aqui a gente tem tudo dentro do Power Clip. Eu vou clicar então no Power Clip e vir aqui na abinha do Power Clip e falar para ele extrair tudo de lá de dentro. A imagem que a gente criou aqui, eu não vou precisar mais porque a gente fez ela novamente. O quadrado aqui do Power Clip também não vou utilizar mais. E a imagem da madeira também cortada aqui não vou precisar mais, porque agora a gente tem essa imagem aqui que a inteligência artificial gerou pra gente, com essa parte de baixo e aquela parte lá de cima da bananeira, ela completou ali pra gente. Olha só que bacana que ficou. E aí a gente pode vir aqui, aumentar um pouco aqui esse Delícia da Terra, centralizar ele aqui, e aí você pode modificar do jeito que você quiser aí a arte do Stories, porque agora tem uma imagem bem montada para fazer aí uma arte vertical. Então a gente tem agora o nosso post quadradinho perfeito aqui para a gente postar e o Stories também para colocar lá bem certinho, bem bonito e profissional, com a inteligência artificial do Photoshop Beta. E aí, pessoal, gostaram de mais este vídeo aqui do canal? Já deixa aquele like pra mim aí. E se você tiver aquele amigo que tá começando, quer saber mais sobre o Photoshop, indique esse vídeo pra ele. Compartilhe os vídeos do canal aqui com seus amigos. E se você ficou com alguma dúvida, quiser falar aqui com a gente, tem alguma sugestão de vídeo aqui pro canal, não deixa de colocar sua mensagem aqui embaixo que eu vou ter um enorme prazer em falar com todos vocês. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, e se você se perdeu na hora que eu falei do card lá da playlist de Photoshop que tem aqui no canal, eu vou deixar ela aqui do lado pra vocês. Acesse ela lá que ela tá bem legal também. Valeu!